Glórias a Deus. A paz de Deus, igreja. Como é bom, né? Nós louvarmos a Deus, adorarmos ao Senhor. Eu creio que nós estamos aqui louvando aqui. Você no seu lar também está adorando a Deus, também está dando o seu culto para Deus. Maravilhoso, é um privilégio. Nós podemos dar o nosso culto de gratidão ao Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. Como é bom adorarmos ao Senhor. Glória a Deus. Mateus 26 e o verso de número 37 diz assim: levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos relata, nos fala de um momento que Jesus passou de grande aflição. Jesus instituiu a Santa Ceia, estava ali com seus discípulos, celebrando a Páscoa. E a palavra do Senhor nos diz que ele vai para o Getsêmani. E ali no Getsêmani ele ora. Ele ora e ele sabia o que viria pela frente. Ele tinha muito claro o que viria pela frente. Ele clama a Deus, ele fala com o Pai. E isso, ele ter passado por isso, nos traz lições tão profundas que nós podemos aplicar para os nossos dias de aflição. É claro que nenhuma aflição pode se comparar com a que Jesus passou. Ele levaria sobre si o peso de todo o pecado. Por amor a mim, por amor a você. Ele se entregaria naquela cruz. Não há como comparar a aflição que Jesus passou. Mas através das atitudes que ele teve, nós aprendemos também como podermos passar pelos nossos dias de aflição. E a palavra do Senhor, onde nós lemos, diz que ele chama Pedro, Tiago e João. Ele chama para junto de si na hora da sua aflição. E aqui é uma lição de Deus para nós, uma instrução de Deus para nós, uma direção do Senhor para nós. Que nos dias da nossa aflição, nós não precisamos passar por ele sozinhos. Nós podemos ter pessoas ao nosso lado, pessoas junto conosco, que vão poder nos ajudar, que vão estar ali conosco. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter a prudência de saber quem vamos chamar para estar conosco na aflição. Nós sabemos que nem todos têm uma estrutura para passar conosco pela aflição. Mas graças a Deus, Deus prepara pessoas com estrutura que vão estar conosco nos dias das nossas aflições e que vão ser bênção na nossa vida. A palavra do Senhor nos fala a história de Orfa, de Ruth e de Noemi. E ali elas passam por um momento de grande aflição, a perda ali, a perda dos seus queridos, dos seus familiares. Mas elas vão recomeçar, porém, do zero. E ali, aquela sogra chama as suas 2 noras. Noemi chama Orfa e chama Ruth. E Noemi diz: olha, eu vou voltar, eu vou para a minha terra, porém vocês permaneçam aqui. E nós lembramos dessa história e sabemos que ali houveram 2 decisões. A decisão de Ruth em permanecer ao lado da sua sogra, Noemi, e a decisão de Orfa de não seguir com elas.
Então nós temos que entender que no dia da aflição, nem todo mundo tem estrutura para estar ao nosso lado. E alguns vão permanecer ao nosso lado e alguns não vão estar. Como ali nessa história. A Ruth permanece ao lado da sua sogra, mas a órfã recua. Aqui Jesus leva para junto de si, no dia da sua aflição, Pedro, Tiago e João. Que no dia da sua aflição, Deus prepare pessoas abençoadas para compartilhar com você da sua dor, daquilo que te aflige. Jesus chega aqui e ele diz para os discípulos: eu estou profundamente angustiado, compartilhou com eles. Ele disse: a minha alma está sofrendo, uma dor extrema, uma tristeza mortal. Ele contou para Pedro, para Tiago e para João como estava o coração dele. No dia da sua aflição, ajuda se você falar. Se você tiver pessoas de confiança, pessoas que estão ao seu lado e você sabe que tem estrutura para estar, e você falar como está o seu coração. Quantos que nesses dias de aflição que nós temos vivido, não consegue, de repente, expor o que está sentindo e fica ali, agoniado, sentindo, aguentando. Saiba que há pessoas enviadas por Deus para no dia da sua aflição estar ao seu lado. E você pode falar, você pode compartilhar a sua dor. Nos dias das aflições que nós passamos, só de nós sabermos que alguém está orando por nós, já nos ajuda tanto. Você não precisa passar sozinho por tudo isso. Você pode recorrer a pessoas de Deus. A palavra do Senhor diz que Pedro, Tiago e João estavam ali no jardim com Jesus. E Jesus vai um pouco mais para frente para orar, para falar com o Pai. Mas quando ele volta e essa mesma cena se repete, ele volta e ele acha ali, ele encontra os seus discípulos dormindo. E Jesus diz a eles: nem mesmo por uma hora pudeste vigiar comigo. Nem mesmo por uma hora pudesse estar aqui comigo, vigiando. Estavam dormindo. Enquanto Jesus estava ali se preparando para a maior aflição da sua vida, os discípulos que ele tinha chamado para estar ao lado dele dormiram. E nós precisamos entender, igreja, que mesmo sabendo que há pessoas de Deus, mesmo sabendo que nós não precisamos passar pela aflição sozinhos, mesmo sabendo que podemos contar as nossas dores, em alguns momentos vai ser só você e o Senhor mesmo. Os discípulos dormiram, talvez por não terem a nítida compreensão de tudo que viria, talvez por não saberem lidar com a situação, dormiram, estavam cansados e dormiram. Às vezes a gente vai chamar a gente para estar do nosso lado na aflição, mas nem sempre eles vão ter a atitude que nós esperamos. Os discípulos não tiveram a atitude que Jesus esperava. A palavra do Senhor diz que eles estavam tão cansados que dormiram. Às vezes vão estar pessoas ao nosso lado, não é que são pessoas ruins, são pessoas boas, são pessoas de Deus, são pessoas que nós podemos confiar. Mas talvez nesse momento de aflição eles não vão ter a atitude que você esperava, de compreensão. Talvez por não saberem lidar com a situação. Talvez por não compreenderem a sua dor. Porque nem todo mundo compreende a sua dor. Às vezes o que é uma dor imensa para você não seja para o outro. Mas aí nós temos nesse exemplo de Jesus algo que enche o nosso coração de esperança. O mesmo relato que Mateus faz, Lucas faz, mas em Lucas 22, 43, diz assim: foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Foi então que apareceu um anjo do céu que o encorajava. E aí o Espírito Santo está conversando com alguém nessa hora. Por mais que ao seu lado não tenha pessoas que compreendam a sua dor, que tenham uma boa atitude no dia da sua aflição, nós podemos ter essa certeza que em Jesus nós vamos sempre ter o conforto, o consolo, a fortaleza, a unção dele liberada sobre nós.
Por mais que ninguém ao seu lado compreenda o dia da sua aflição, o Senhor é poderoso e Ele te encoraja. Jesus esteve ali, chamou os discípulos, mas não teve ali uma atitude certa deles. E nem por isso, Jesus deixou de fazer o que Ele tinha que fazer, que era orar. E a palavra do Senhor diz, um anjo veio do céu e o encorajou. A palavra do Senhor hoje está encorajando você. No dia da sua aflição, se não tiver ninguém para você conversar, se não tiver ninguém ao seu lado, se não tiver ninguém que entenda a sua dor, você pode falar com Deus. E Ele vai te encorajar. E Ele vai te dar força. E Ele vai te dar direção. E Ele vai te dar ânimo. Ele vai te dar fortaleza para você passar pelo dia da aflição. Um anjo veio do céu e o encorajava. A palavra do Senhor diz que ali Jesus orou mais intensamente. A maior lição que Jesus nos deixa para os dias de aflição é uma vida de oração. Há o poder da oração. Você conhece o poder da oração. Como uma oração muda toda uma situação. Quantas vezes você está aflito, você está com o seu coração cheio de aflição, mas você vai e ora. Você dobra os seus joelhos e você fala com o Pai. Você fala com Deus. E ali o Senhor enche teu coração de paz. Quantas vezes uma situação deixa o nosso coração ansioso, preocupado, mas nós podemos ir a Deus em oração, colocarmos para o Senhor, contarmos para o Senhor como está o nosso coração e Ele nos encoraja. Ele cuida de nós no dia da nossa aflição, quando nós chegamos a Ele em oração. Achegai-vos a Deus. Se achegue ao Senhor em oração, tenha uma vida de oração. A vida de oração, quando a gente se converte, a gente começa aquela vida de oração e a gente vai orando porque alguém mandou, porque alguém falou que é bom você orar. Alguém chega para você e diz, olha, agora você entregou a sua vida a Jesus, agora você precisa falar com Ele, você tem que ter uma vida de oração. E a gente começa a orar meio que por uma obrigação. Mas ali, conforme a gente vai tendo essa vida de oração, de comunhão com o Senhor, isso vai mudando. Aquela oração que parece que a gente não tinha palavras, ou aquela oração que parece que era pesado para nós estarmos ali em um momento ajoelhado, falando com Deus, isso não muda, isso muda tudo. A gente começa a ter experiências com Deus através da oração. Através da oração o Senhor vai falando com você. Através da oração o Senhor vai fortalecendo você. E com o decorrer do tempo, quando você vai criando esse hábito bom da oração, ali a sua vida, você já não consegue mais viver sem orar. Ali já faz parte do seu dia o momento de oração. Ali você já sabe que quando está diante da aflição, você ora. E quando o seu coração está em paz, você ora. Quando você está feliz, você ora. Quando você quer agradecer, você ora. Quando você quer chorar, você ora. A oração, ela faz parte da nossa vida. É tão bom orar, tão bom falar com Deus e saber. Ali os discípulos não compreenderam a dor, não estiveram ao lado de Jesus como era para estar, como na nossa vida muitas vezes as pessoas não vão estar como nós gostaríamos que estivessem, não vão compreender, mas através da oração, você coloca tudo diante do Senhor, você entrega tudo para o Senhor quando você ora. Você pode falar qualquer coisa para Jesus na oração, não há o que você possa esconder do Senhor na oração. Ali você entrega para o Senhor. E só quem tem uma vida de oração vai entender isso que eu estou dizendo. A oração enche o teu coração de paz. Não tem como você se colocar no momento de oração, orar e passar por aquele momento, se levantar e continuar da mesma maneira. Só quem consegue ter uma vida de oração consegue entender o que é isso. Situações que antes afligiam o seu coração, você leva a Deus em oração. E quando você vê, aquela causa foi resolvida, o Senhor deu direção, o Senhor te ensinou o que fazer, porque você parou para orar. Jesus tinha uma vida de oração, ele não orou aqui só nesse momento, porque ele estava aflito. Durante toda a vida de Jesus, ele orou. Ele parava e falava com Deus. Quantas vezes nós lemos na palavra e se retirou para orar, e se retirou para falar com Deus, para ficar a sós com Deus. E é isso que nós temos que fazer, igreja.
nos retirar para estar a sós com Deus, para que possamos receber do Senhor encorajamento. Veio um anjo do céu e o encorajava. Jesus volta e os discípulos ainda estão dormindo, mas Jesus estava revestido. É assim que o Senhor quer que você viva. Ainda que ao seu redor pessoas estão dormindo espiritualmente, você sabe o que você deve fazer: orar, falar com Deus, contar para o Senhor as suas causas. Tantos exemplos na Bíblia. Nós ficaríamos aqui o tempo todo falando de exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus que oraram e foram encorajados, que oraram e receberam seus milagres, as suas bênçãos, viram situações serem transformadas por uma oração que foi feita. A Bíblia tem oração longa, tem oração curta. Tem um homem que orou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era cego e começou a ver. Tantos exemplos de oração que nós temos na palavra de Deus. A Bíblia fala de uma vez que Davi foi para a guerra com os seus soldados. E quando ele volta daquela batalha, o lugar onde eles estavam tinha sido saqueado, colocaram fogo e levaram as mulheres, levaram as crianças cativas. Os inimigos vieram enquanto Davi não estava ali cuidando, não estava presente. O inimigo veio e levou tudo. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens de Davi começaram a culpar Davi. É por sua culpa que aconteceu isso. Porque no dia da aflição as pessoas têm a tendência de culpar o outro. Eu estou passando isso, mas é porque fulano é aquilo, porque ciclano faz assim, porque aquele... A gente tem a mania de querer culpar os outros no dia da aflição, e eles culparam Davi, queriam apedrejar Davi, queriam acabar com Davi. E a palavra do Senhor diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Você já passou por dias de aflições assim? Que você chorou até não ter mais força para chorar? Mas aí diz a palavra que Davi se lembrou que ele poderia falar com Deus sobre aquela situação. E Davi ora a Deus. Davi fala com Deus. Diante de uma aflição tão grande, ele orou, ele falou com o Senhor e o Senhor o encorajou. Como aconteceu com Jesus, o anjo veio e o encorajou. Davi foi encorajado. Davi fala: Senhor, o que eu faço agora? Eu persigo, eu vou atrás. O Senhor falou: pode ir, Davi, pode ir que eu estou com você. E ali Davi vai e recupera tudo aquilo que tinha sido levado daquele povo. Uma oração. Quantas vezes nós estamos em aflição e nós estamos tão agitados por conta da aflição que esquecemos de parar para orar. E mal nós sabemos que se nós pararmos para orar antes de ficar agitado, nós vamos pular a fase da agitação. O Senhor ali já vai nos dar a direção. Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Como nós oramos aqui através do louvor, como louvamos aqui nessa manhã. Abrimos mão de tudo para viver a vontade do Senhor. É isso que nós temos que ter muito claro na nossa vida. Vamos orar e vamos levar nossas causas a Jesus, e podemos e devemos fazer isso. Todavia seja feita a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Quantas vezes Jesus já te disse um não em oração? Quantas vezes você levou uma causa para Jesus e Ele não respondeu da maneira que você queria? E lá na frente você diz: obrigado, Jesus, por me dizer não. Obrigado por não fazer a minha vontade, mas sim a sua. Não é? Nós oramos e falamos: Senhor, é assim o desejo do meu coração. A gente pode colocar para o Senhor. Jesus colocou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, que eu não tenha que passar por tudo isso, mas estou aqui para fazer a tua vontade. Que os planos do Senhor, que aquilo que Deus tem para nós venhamos viver, não a nossa vontade. A nossa vontade a gente põe por terra, a gente coloca diante do Senhor e fala para o Senhor: Senhor, eu queria tanto que fosse assim, mas seja feita a tua vontade. O Senhor já falou conosco aqui hoje nesse culto, que Ele sabe cuidar de nós e que Ele sabe o que é melhor para nós. E nós temos que entender as situações que nós vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos livrar, e mesmo assim vamos passar por elas. Mas em todo o tempo, nós podemos levar tudo a Deus em oração.
e saber que nós estaremos vivendo aquilo que é o propósito de Deus para nós vivermos. Nesses dias que nós temos visto de tanta aflição, nós louvamos ao Senhor porque os propósitos de Deus têm se cumprido, mesmo no tempo da aflição. Eu creio que quando nós voltarmos aqui para o culto presencial, para estarmos aqui todos juntos na igreja, nós vamos ter um culto só de testemunhos. Um culto só glorificando a Deus e agradecendo ao Senhor pelos testemunhos, pelas experiências que temos vivido com Deus no meio de toda essa aflição. Porque paramos para orar. Porque colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque pedimos, Senhor, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entregar a tua causa em oração, ouça a direção de Deus. Entenda o que Deus está falando com você. E agradeça ao Senhor por todo o seu cuidado. Amém? Vamos orar? Depois de orar tanto, Jesus disse para os discípulos, é chegada a hora. E aí Jesus enfrentou toda aquela aflição com uma paz e uma serenidade tão grande. Porque ele recebeu do Senhor, do Deus Pai, encorajamento. Ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele poderia ter desistido em qualquer momento. Ele poderia ter desistido. Mas por amor a mim, por amor a você, ele cumpriu a vontade do Pai. Foi até aquela cruz, morreu, entregou a sua vida. E porque ele foi até aquela cruz e entregou a sua vida, hoje nós temos uma esperança bendita, a esperança da vida eterna. Amém? Vamos falar com Deus? Já que o Senhor falou conosco sobre a oração, vamos orar. Talvez você passou um dia de aflição ou tem passado dias de aflição. Conte agora para Jesus. Fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nos alimenta, que nos instrui. Nós oramos, Pai, a ti sobre essa palavra, sobre o que o Senhor nos ensinou nessa noite. Pai querido, podemos levar todas as nossas causas a ti em oração e somos tão gratos por isso. Saber que há um Deus grande e poderoso que olha por nós que somos tão pequenos, tão falhos. O Senhor inclina os teus ouvidos e ouve a nossa oração. Senhor Deus, saber que podemos contar tudo para o Senhor. Saber que teremos sempre a tua presença, ainda que não tenhamos a presença de amigos, de familiares, mas temos a tua presença. E o Senhor sempre, Pai, vela por nós. Nós te louvamos por esse privilégio que temos. Falar com Deus. Que privilégio tão grande, Senhor Jesus. Por isso clamamos a ti, Pai. Que o Senhor desperte cada filho teu para uma vida de oração. Porque é ter uma vida de oração, Pai, que vai nos dar estrutura para lidar com os dias de aflição. Termos uma vida de oração não somente nos dias de aflição, mas em todos os dias da nossa vida. Desperta, ó Deus, o teu povo para orar. É tão bom falar com o Senhor. É tão bom, meu Deus querido, podermos nos achegar a ti em oração e saber que não estamos falando com um Deus de barro, de pedra, de bronze. Estamos falando com um Deus que tem ouvidos e ouve, que tem boca e que fala conosco quando nós falamos contigo em oração. Pai querido, estamos orando agora. Oramos para que o Senhor traga a tua paz sobre cada um. Oramos, Pai querido, para que o Senhor encoraje cada filho teu. Aqueles que têm passado dias de aflição, sejam agora encorajados pelo Senhor. Possam crer, Pai, que há uma vontade soberana para a nossa vida. Oh, Pai querido, que cada um se lembre que o Senhor também passou pela aflição. O Senhor conhece muito melhor do que qualquer um o que é o dia da aflição. Mas o Senhor venceu. O Senhor venceu e o Senhor nos ensinou nessa noite como nós vamos vencer também os dias de aflição, levando tudo a Deus em oração. Pai querido, abençoa o teu povo. Fica conosco, Espírito Santo.
Fica conosco, Espírito de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você e a sua família que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.